Bom, cá estamos nós aqui novamente. Portanto, recordem-se que portanto, esta tabela aqui deu o R3, R2, R1, o pivô, o S1, o S2 e falta o S3. Eu acho que fiz o código mal ou copiei o código mais, foi uma cópia e devia ter faltado aqui alguma coisa. Pronto, não interessa, vou tentar depois arranjar aqui a solução. Pronto, vamos aqui ao gráfico. Portanto, tracei os tais dados. Pronto, pivô. Bom, agora isto é os valores para segunda-feira. Segunda-feira o mercado está fechado, será para terça-feira. Então o que é que isso significa? Vamos lá aqui ver. Significa o índice há de abrir, portanto, se nós utilizarmos os valores de cash, portanto, do índice em vez dos CFDs, portanto, será quando a sessão abrir. Portanto, como tal, o índice fechou em 1103,23, correto? Portanto, está acima do pivô. Portanto, se está acima do pivô, portanto, vamos supor que ele vai abrir, abre nestes valores, abre 1104, portanto, está positivo. Portanto, o day trade está positivo. Portanto, quando o índice negocia acima do pivô, estão a ver aqui a linha vermelha aqui, portanto, o pivô tinha dado os 1100, significa que o day trade está positivo. Então, qual é a próxima resistência que temos no day trade? É o R1, nos 1107, e é bem provável, se ele está aqui acima do pivô, ou seja, se está positivo o day trade, é bem provável que ele alcance aqui o R1. E quando chega ao R1, portanto, eu já tenho reparado isso em várias vezes, nota-se realmente que é uma zona de resistência. Às vezes até vai ao R1 e depois ele via e vice-versa também, não é? Pronto, não quer dizer que fique aqui no R1, portanto, e depois temos aqui o R2, portanto, e assim sucessivamente. Portanto, é difícil de chegar ao R3, portanto, são aquelas, eu por exemplo não meti aqui o S3 por causa do tal R, mas é difícil de chegar aqui ao R3 e também ao S3, só, portanto, em movimentos violentos ou aberturas em gaps, porque, por exemplo, isto deu aqui, os valores estão próximos, porquê? Porque a sessão de sexta-feira, se nós vermos, portanto, o mínimo foi 1094, o máximo foi 1104, 10 pontos, estão a ver? E foi o fecho perto do máximo, 10 pontos, portanto, originou aqui estarem isto muito próximos uns dos outros. Muitas das vezes até o R3 está bastante longe do R2, por exemplo, né? E como tal tinha que o índice, por exemplo, subir 3 ou 4% ou mais, até, não sei, já não recordo, para chegar a esses valores, tanto o R3 como o S3. Pronto, como tal, e às vezes acontece, muitas das vezes, por exemplo, o índice a descer aqui o pivô, por exemplo, a tendência está de subida, né? E vamos supor que ele baixa dos 1100. É bem provável que ele chegue aqui aos 1097. Portanto, quando falo dos 1097, é sempre em torno daquele valor. Não são valores exatos, né? Mas eu tenho reparado que o índice às vezes reage a esses valores. Pronto, isto é uma ferramenta útil para o day trade. Portanto, ponto número 1. O day trade nunca deve andar a tentar descobrir máximos. Portanto, será um erro, portanto, agora, por exemplo, na sessão de terça-feira, estar a tentar dizer assim, bom, ele se calhar aqui vai começar a descer. Poderá dar certo, mas é sempre um erro, não é? Portanto, deve sempre a fazer, qual é a melhor estratégia? É quando ele chegasse aqui aos 1097, comprar, né? Com o objetivo de fechar, por exemplo, nos 1107. Estão a ver? Quando ele vai aqui aos 1090, ao suporte 2, já começa a dar sinais que maus, que se calhar o movimento de subida já começa a fraquejar. Mas pronto, isto são os dados, portanto, irem ao blog e meterem lá os valores, portanto, eu meti aqueles valores, podem meter no DAX, do CAC e sucessivamente, né? Aquilo é muito fácil de utilizar. Outra coisa que é importante no day trade é saber sempre onde é que estão as resistências e os suportes importantes, não é? Portanto, LTAs, LTDs, as médias, portanto, às vezes reais a esses valores. Portanto, eu meti aqui o R1, R2 e essas coisas todas, né? Mas se eu analisar o gráfico, por exemplo, diário, um timing, por exemplo, de 8 horas ou de 6 horas, eu vou ter ali a tal resistência, da minha análise, há ali uma LTD, portanto, manhosa, com 2 toques, mas já expliquei porque é que eu considero aquela linha importante. Temos depois o tal suporte dos 1130, mas depois temos a média de móvel de 100, do 200, portanto, estão a ver, existem outros valores para além destes,
não é? Portanto, estes valores são os valores, são os pivôs, são valores importantes. E porquê? Porque muitas das vezes já há quem use isso. Portanto, isso só faz sentido. Eu agora podia aqui fazer um cálculo diferente. Vamos supor, isto é um exemplo, vou agora aqui desviar um bocadinho do assunto, mas imaginamos que agora, em vez de ser aqui o S1 dava 1090, eu fazia as minhas contas e dava nos 1090, e inventava uma forma. O que é que vocês já acham que aquilo ia ter algum sucesso? Não, nem ia ter sucesso. Se eu inventava uma fórmula, por exemplo, o S1 portanto, chegou-se ao S1 pela forma, somou-se o máximo, o mínimo, fez e dividiu-se por 3 e tal, e agora arranjava uma forma que, em vez de ser dividido por 3, dividia-se por 1,5, por exemplo, não é? Portanto, é lógico, não vai fazer sentido. Porquê? Ninguém usa. Portanto, se ninguém usa, aquilo é assim, quanto mais investidores utilizar um determinado instrumento, estamos a falar a nível mundial, maior peso tem aquele indicador. Portanto, eu posso fazer aqui vários indicadores, várias formas que só vou eu usar, ninguém mais usa, só se aquilo começar a bater certo, por algumas coincidências, e as pessoas repararem, olha, está desta forma, as coisas têm batido certo, e pronto, e sucessivamente é que se começa a criar um indicador. Pronto. As coisas já estão inventadas, portanto, são estas formas, eu não sei, portanto, já não me recordo. Eu logo tento achar e depois logo coloco lá no blog. Pronto. Dito isto tudo, portanto, muito importante, portanto, há a tendência de curto e sempre investir, sempre a favor do day trade. É possível ganhar dinheiro, como é óbvio, mas sempre investir. A colocação dos stops do day trade é assim: se o investidor do day trade, ele é day trade, mas investe no day trade, correto, né? Mas investe a favor da tendência curta, mas a determinada altura da sessão ele não vai colocar um stop, né? Tem que colocar um stop numa mudança de uma tendência curta. Portanto, não fazia sentido, por exemplo, imaginamos, eu comprei em 1100 e meto o stop em 1095, faz sentido nenhum. Portanto, é um erro, está errado, pronto. Portanto, fará sentido ele colocar, para já ele está a favor da tendência, fará sentido ele colocar um stop quando a tendência inverter. Aí é que faz sentido. Portanto, antes não. Portanto, os stops são colocados aí nesses valores. A fechar, pronto, o day trade, pronto, quando é que deve-se fechar as posições ganhadoras? Olha, isso depende de cada um. Pronto, às vezes pode-se defender determinada opção, mas pronto, se a pessoa é day trade, o objetivo é comprar no mínimo, posições longas e vender no máximo, ou posições curtas, vender no máximo e comprar no mínimo. Pronto, mínimos e máximos é muito difícil, às vezes estes valores funcionam, nem sempre, pronto, mas tem uma grande probabilidade de, se vocês agora fazerem isso sempre todos os dias, vão ver que têm tendência a ir a esses valores. Pronto, olha, já falei, já estão aqui 8 minutos e 30, isto passa-se depressa. Estes 20 minutos é fazer um vídeo, é engraçado que isto eu não dou pelo tempo a passar, e quando olho já está aqui a acabar já o segundo vídeo. Eu tinha dito que o segundo vídeo ia ser curto, e o tempo passa-se a fugir, e quando dou por mim, olha, já está outra vez, e nem podia estar agora sem ver outro tema. É engraçado. Pronto, olha, caros colegas, pronto, está terminado. Eu devo fazer outro vídeo sobre também o prazo, que é também muito importante, o prazo, embora que está ligado um com o outro, mas não sei se vou conseguir meter esta semana, hoje, sábado ou domingo, pronto, mas vou fazer os possíveis. Pronto, olha, continuação de bom fim de semana e até à próxima.